Oi, pessoal! Quando pensamos em roupa de cama e almofadas, que nome que vem na cabeça? Isso mesmo, Silvia Hering. Hoje a entrevista vai ser aqui na loja com a dona Silvia e a Silvinha, para a gente entender um pouco como é que isso começou, que história que é essa criatividade que elas têm e como é que a loja foi desenvolvendo isso ao longo dos anos. Espero que gostem! Oi, pessoal! Hoje eu tô muito feliz, que hoje eu vou descobrir um pouco da história dessas duas aqui, que eu já sou fã, admiro demais o trabalho, e o trabalho das duas sempre tá também no meu trabalho, né? Faço questão disso. Como eu falei no começo, quando a gente fala de roupa de cama e almofada, não tem como não lembrar desse nome, né? O nome que tá ali na ponta dali. Dona Silvia, muito obrigada por esse tempinho aqui com a gente, Silvinha, muito obrigada também. Então vamos começar. Obrigada a você, primeiramente. Que isso, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então vamos começar, dona Silvia, que eu sei que a parte criativa toda é a senhora que está lá na indústria desenvolvendo, né? Mas como é que começou? Eu sei que vocês não são daqui, então eu queria que a senhora contasse um pouquinho da história da senhora. Lívia, é interessante. A minha história, ela é uma história diferente. Hoje você pensa numa empresa, você faz plano de negócios, faz todo um estudo, uma pesquisa, mas naquela época eu morava aqui em Goiânia, quando eu me casei, morei aqui vários anos, tive 2 filhos aqui e meu marido comprou empresa, fazenda lá no Maranhão. E aí resolvemos mudar para o Maranhão. E não foi para a capital, para a segunda cidade do Maranhão, que é Imperatriz, né? Que é interior. E lá chegando, procuramos casa para morar de qualquer forma, ou comprar ou alugar, nada, não tinha nada. Então alugamos uma casa muito ruim e tivemos que construir uma casa às pressas. Com 3 meses nós construímos uma casa para morar. Às pressas mesmo. Só que aí, na hora de dar o acabamento nessa casa, não tinha nada na cidade. Não tinha um piso que prestasse, não tinha nada, nada, nada. A única coisa que tinha muito era madeira. Então eu fiz a casa toda rústica, com piso cimentado, já naquela época, em 1976. Aí eu falei, meu Deus, mas agora eu tenho que arrumar alguma coisa para decorar essa casa. E tudo muito distante, muito... a Belém Brasília, daqui a Imperatriz, 1.400 quilômetros de estrada de chão, sem asfalto. E aí eu falei... Aí comecei, né, a inventar uma coisinha aqui, outra ali, com a minha criatividade, sem recurso nenhum, sem material, sem matéria-prima, sem nada. E nós temos até hoje uma rede de lojas lá no Nordeste, que é o Armazém Paraíba. E a gente, tudo que precisava ia no Armazém Paraíba, né? Então lá eles tinham uma seção de tecidos e eu comecei a comprar um pedacinho de tecido aqui, outro ali, e eu verifiquei que eles traziam de São Paulo uns fardos de tecidos com alguns retalhos, algumas coisas bem diferenciadas que eu acho que eram adquiridos em empresas de decoração mesmo. Uhum. Aí eu comecei fazendo uma almofada, uma colcha assim, né? Eu costurava o tecido e para poder decorar, porque se eu tivesse que comprar um lençol lá, eu não tinha como comprar. E aí comecei, me empolguei com aquilo, sabe? E aí fui fazendo uma cortina, decorando uma coisa aqui. E eu sei dizer que, sem nunca ter pego numa máquina de costura, sem nunca ter feito nada, comecei a inventar uma coisa e outra. Eu sei que, no final das contas, minha casa ficou muito charmosinha, sabe? Uma casa rústica, com tecidos mais rústicos, até os quadrinhos das paredes eu fazia. O tapete também, eu não tinha onde comprar um tapete, a gente não levou daqui. Era uma colcha de chenille estendida no chão. E eu sei que a casa ficou um charme.
Aí comecei a fazer amizade com um, com o outro, e aí as amigas, né, começaram eu queria também, faz uma almofada para mim, faz não sei o quê. E eu comecei a fazer algumas almofadas, pegando retalho lá nessa loja, e fazendo essas almofadas e dando de presente para as amigas, né? Aí a procura ficou grande. Foi né? aumentando. Eu não dou conta de dar presente para esse tanto de gente, né? Aí comecei, eu falei, vou vender então, né? Aí comecei fazendo, só que eu não tinha como dar sequência em nada, porque o tecido eu tinha que fazer aquilo que eu achasse lá naquele dia, né? Mas aí comecei a fazer uma pecinha para uma pecinha para outra, e aí já me veio a ideia, né, de montar um negócio. Então eu falei, agora eu vou para São Paulo, vou procurar ver se eu consigo comprar tecidos em peça, né? Uhum. Para poder dar uma sequência nesse trabalho. E assim foi. Fui para uma feira em São Paulo, uma feira de decoração. Agora imagina, em 1976. Eu cheguei lá, olhei para as coisas assim e falei, mas o que eu estou fazendo lá está ficando tão bonito quanto, ou talvez até mais. Eu vou expor nessa feira. Expor o quê? Porque eu não tinha nada, né? Não tinha coisa nenhuma. A minha irmã estava junto comigo. Você vai expor o quê? Falei, sei lá, na hora que eu chegar lá, vou pensar. Vou fazer. E aí, porque lá teria que ser tudo assim em sequência, né? Você teria que fabricar um produto que seria só para pedido, e você tiraria os pedidos, confecciona e despacha, conforme a gente faz até hoje, né? E aí ela falou, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, chega lá, eu vou pensar. Aí cheguei lá aluguei o estande. Caro, feito não sei o quê. Se eu me der conta, eu vou atrás do marido, né? E aí, resultado. Cheguei em Imperatriz e fiquei pensando, eu preciso fazer um produto em sequência, mas eu não tenho matéria-prima. A única matéria-prima que eu tenho aqui é a madeira. Então, no ramo de decoração, o que eu posso fazer com madeira? Aí comecei a fazer uns pingentes, ponteiras de cortina, argolas. Mas isso assim, tudo eu, no torno, que meu pai tinha uma indústria de máquinas, e tinha torno, tinha tudo quanto é coisa lá, né? Então eu peguei um pedaço de madeira e eu mesmo fui para lá e ele foi me ajudar. Porque esse processo todo, meu pai estava pelo meio, ajudando. Ele adorava um desafio, né? Aí eu falava, pai, eu quero fazer isso assim, assim. Ele, então vamos ver aqui. E aí nós torneamos as pecinhas todas, as ponteiras, as pecinhas dos pingentes. E eu fui inventando isso e fiz 2 painéis grandes assim, pus o varão com as argolas penduradas, uma ponteira de um lado do outro, criei suporte, criei tudo. E fui para essa... E fiz algumas almofadas aleatórias, porque eu não tinha como muito tecido. Não tinha tecido, não tinha matéria-prima. E eu sei que fiz um estande de 15 metros quadrados. E lá pendurei esses 2 painéis de acessórios de cortina, pintados à mão. Eu pintei tudo à mão. Torneei, lixei e pintei. Naquela época eu estava usando muito pátina. Uhum. E eu fiz isso tudo em pátina e decorava e fazia, e ficou assim um charme, sabe? Aí, fui pra feira, falei assim, será que eu vou passar vergonha aqui e tal? Mas vamos, né? No primeiro dia, vi uma pessoa passando pra lá e pra cá. Eu falei, esse moço tá reparando muito aqui, o que será que ele quer? Aí no dia seguinte ele chegou, aí ele me perguntou se os produtos eram importados, naquele tempo não se importava nada, né? Eu falei, não, é produção nacional. Aí ele, tá bom. No dia seguinte, apareceu lá com 2 pessoas, eram os donos da Donatelli. Resultado, me encomendaram 500 ponteiras e 500 pingentes. Aí a minha irmã olhou assim pra mim, né, meio de banda, e falou, agora eu quero ver o que ela vai fazer. Aí eu falei, você dá conta de entregar? Com quantos dias? Eu falei assim, uns 40 dias. Com 30 dias você dá conta de entregar? Que nós vamos precisar. Eu falei, acho que dou. Aí a minha irmã, você é maluca, não sei o quê. Aí tirei o pedido, sabe? 500 ponteiros, 500 pingentes. Você imagina o que é isso para uma pessoa que estava fazendo um a um no torno. Sem ninguém para ajudar. Sem ninguém para ajudar. Aí eu cheguei, dali mesmo já fui lá para o Rio Grande do Sul, lá de São Paulo. E comprei um torno lá, que era para fazer uns moldes assim, umas facas.
Ele já torneava a madeira na A posição. madeira. Só que não deu muito certo, não, sabe? Investi um dinheiro que eu não tinha e larguei o torno para lá e fui fazer à mão mesmo e contratei 2 pessoas para poder, 2 torneiros para tornear essas peças para mim. Peguei minha irmã e falei assim, agora nós mesmo vamos lixar e nós vamos pintar isso aqui. Eu sei dizer que conseguimos entregar. E a Dona Teli foi minha cliente muitos anos de acessórios de cortina. E daí começou. Daí eu já consegui alguns contatos com empresas de tecidos, fui fazendo uma coisinha, fazendo outra. Isso em 1979 eu fundei a minha empresa. Aí que eu fui registrar, aí já peguei, já contratei algumas pessoas. A minha primeira funcionária, que tem 47 anos que está comigo, ainda está comigo. Está, olha só. Tenho 2 que estão há 47 anos, tenho uns 2 ou 3 que estão há 20 e poucos, 30 anos, e assim, são todos dessa época, né? Então, com isso, continuei fazendo as feiras, nunca mais, desde essa época, nunca mais deixei de fazer as feiras, e através das feiras nosso produto ficou conhecido no país todo, até fora, né? E assim a gente vem aos pouquinhos aprimorando, crescendo. Hoje já está muito mais fácil, né? Porque tecnologia, mas a criatividade realmente está em primeiro lugar, não tem jeito. Mas assim, essa história foi entremeada de muitas dificuldades. Eu imagino, sabe? a época, né? A gente não tinha... A gente, para fazer essas feiras, punha as paredes do stand em cima de um caminhão com a mercadoria, e a gente ia de avião, e os meus 2 funcionários iam com esse caminhão pela Belém-Brasília fora, 3.000 quilômetros até São Paulo. Chegava lá, a gente montava o stand, uma luta. E aí, nesse meio tempo, também passamos por várias intempéries da economia, né? Era plano isso, plano aquilo, confisco de poupança e mais não sei o quê, e assim foi a vida inteira. Plano real. O real já foi agora, né? Mas nessa época era terrível. Mas graças a Deus, assim, sempre gostei muito, eu amo muito o que eu faço. Criei os meus filhos lá dentro do ateliê, né? Essa aqui pequenininha, a Silvinha, ficava o dia inteiro dentro do ateliê, perturbando lá as costureiras. Só acho que ela era bonitinha demais da conta. Até hoje. E é linda até hoje. E as costureiras amavam, né? Mas ela pegava assim, cordão, amarrava de uma máquina para outra, disse que tinha que pagar pedágio para passar, o povo morrendo de pressa, ele pagando pedágio para ela para passar não sei aonde. E assim criei a família dessa forma. E as minhas 2 filhas estão comigo, né? Seguiram o meu trabalho. E isso me alegra muito, me dá muito ânimo para trabalhar, porque eu sei que vai ter um segmento, uma sequência, né? E assim, amo o que eu faço, trabalho muito. Assim, eu sou a primeira que chega aqui, a última que sai até todos os dias, até às vezes os sábados, os feriados. O meu genro, que é o esposo dela, mexe muito comigo, diz que eu tenho um trique-trique, que eu não posso ficar quieta. Mas é porque a gente gosta do que faz, né? Então, acaba fazendo. A gente consegue fazer o que gosta, a gente parece nem estar trabalhando. É verdade. Né? A gente faz com gosto. E assim, tive muito a ajuda do meu pai, né, durante esses anos todos, de desenvolver peças para mim, máquinas. Eu fiz uma palestra aqui um certo tempo com uma turma de arquitetos e mostrei para eles a máquina número 1, que foi meu pai que fez para mim. Porque eu queria costurar colcha, mas numa maquininha pequena não tinha jeito, né? Não entrava. Ele foi e alongou uma máquina, fez ela desse tamanho, o pescoço da máquina, e a gente conseguiu fazer essas colchas. Então, até hoje eu ainda costuro nessas máquinas. Algumas delas, né? Porque hoje já faz de outras formas, mas elas estão lá, firmes e fortes. E agora é isso aí. Depois passamos 30 anos no Maranhão, depois resolvemos retornar a Goiânia, que ficava mais fácil
para eu distribuir, porque a gente, graças a Deus, vende para todos os estados. Que história linda. Fiquei encantada, não imaginava que tivesse sido assim. Mas maravilhoso. Foi uma história bem rica mesmo, em todos os sentidos, assim, de muito esforço, muita luta, de ter que aprender sozinha, porque não tinha Google naquele tempo para te ajudar. E tem uma coisa que eu Tinha acredito nada. muito, todo mundo fala, ai Lívia, mas para ser arquiteto tem que ter talento. Eu falo, olha, só o talento sem trabalho não adianta nada. Então, acho que a senhora está dando um exemplo, né? A senhora sempre, acho que criatividade, bom gosto, o trabalho e a ousadia, né? Que a senhora foi extremamente corajosa, ousada, de não, eu pego, eu faço, eu dou conta. E eu acho que é assim que a gente consegue, né? E a gente foi testemunha, né? Os filhos desse trabalho, né? Da minha mãe a vida inteira, porque realmente tudo isso que ela falou é a mais pura verdade. Ela trabalha muito, né? E era até engraçado quando a gente precisava fazer alguma reunião da empresa, alguma coisa, ela queria sempre marcar no domingo. Para não ter que... Mas domingo, briga toda vez. Eu falei, mas domingo as pessoas descansam. Não, mas a gente não tem que parar o trabalho para fazer reunião. Pra reunir. Vamos reunir no domingo. Então, a gente tem uma longa jornada para percorrer, mas eu vejo que a gente já andou, né, um caminho muito grande até aqui. Minha mãe percorreu aí a parte mais difícil, né, que foi realmente criar um produto diferenciado, algo que fosse inovador no mercado. E ela faz isso muito bem até hoje, né? Então, toda coleção que lança, a gente se alegra muito, porque a gente não deixa que nada saia com a nossa marca, nenhuma peça seja lançada se aquilo não encantou a gente primeiro, né? Se aquilo não encheu os nossos olhos, quanto a gente não diz assim, olha, tá perfeito, ainda não tá bom, né? Então, somos muito, muito felizes aí, né? Muito gratos e sabemos que temos uma jornada muito grande para percorrer aí de muito sucesso. Então, eu fico vendo que vocês já estão colhendo, né? Muitos frutos desse trabalho que teve, que sua mãe contou aqui agora pra gente. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem também, que eu acho que é em razão da feira, como é que foi estar lá no Big Brother com as coxas, né? Que eu acho que quando foi a primeira vez, foi um boom, todo mundo comentava, né? Nossa, dona Silvia, as coxas estão lá no Big Brother. Como é que chegou a vocês conseguirem isso? Na verdade, chegaram até a gente, né? Eu nunca tive essa expectativa, assim, de estar dentro da Globo, né? Igual a gente está hoje. Estamos nas novelas, geralmente... Eles mandam só a história lá do personagem para mim, eu desenvolvo o produto e eles aprovam e eu mando. E agora, a próxima novela também, já estamos elaborando já as coxas, né? Da nossa próxima personagem. Não posso dizer ainda qual é, nem... Segredo. A próxima novela das 9. E chegaram até mim, não se identificaram, fizeram várias perguntas, mas isso já tem muitos anos também. E tem muitos anos que a gente... produz para eles. Então, meninas, assim, voltando para o meu trabalho, eu acho que cada projeto que a gente fecha é muito individual, é muito personalizado, que eu acho que isso é um pouco do diferencial, né, que a gente pode dar no trabalho, que é uma característica marcante de vocês, né? Quando o cliente fala, Lívia, eu quero uma coxa assim, vamos na dona Silvia, que ela faz do jeito que a gente quer, coloca as iniciais. E eu acho que isso é desde o começo, né? Que a senhora começou fazendo a casa de vocês, depois os presentes, que isso eu acho uma característica marcante. Como que consegue fazer isso com todas as peças? Que eu acho que o amor que a senhora dá em tudo é o que deixa a peça assim única. Mas como que a senhora consegue em 44 anos, ter isso até hoje, essa vontade de trabalhar, de fazer o criativo e o único para cada cliente? Todo o trabalho que eu pego, como se ele fosse para mim. Hoje eu tenho 6 designers trabalhando comigo, porque antes só eu, né? Tudo eu fazia sozinha e viajava minhas feiras sozinha, aliás, sempre com a ajuda da minha irmã. Hoje não, hoje eu tenho a ideia, já jogo para eles, eu brinco com eles e falo, vocês são meus mouses. Aí eu fico atrás de cada um, faz isso, põe aqui, põe mais amarela ali, tira assim, puxa para cá, faz assim. Então, assim, eles às vezes até passam por mim, assim, meio
na hora de dar o resultado do trabalho, aí eu venho me mostrar. O que a senhora acha? Eu falei assim, tá lindo, mas agora nós vamos deixar ele impossivelmente lindo. Ah, mas o que nós vamos fazer mais aqui? Pode procurar que nós vamos achar. Agora nós vamos dar luz, nós vamos dar vida a esse trabalho. É quando sai do coração, né? Que sai aquela vontade de ser único. Assim, a gente pega uma estampa, de repente, e para todo mundo que olha já está lindo, mas eu ainda enxergo alguma coisa a mais que a gente pode fazer ali que dá, que às vezes dá aquela sensação de que a estampa está saltando, né, dos olhos. Tipo aqui, por exemplo. Isso aqui são dias e dias de trabalho. Cada pedacinho, cada pecinha, cada corzinha é minuciosamente trabalhado. Esse aqui é um tecido, né? E é tudo estampado lá, é feito a criação, o desenvolvimento, a estamparia toda feita por nós. Então, assim, cada detalhezinho desse aqui, uma manchinha dessa aqui, eu dou notícia dela. A criação ainda é toda a senhora que está lá no pé, mesmo tendo os mouses, mas o ponto final é sempre seu. Agora eu tenho uma equipe muito boa também, né, que foi desenvolvida também ao longo dos anos. No design eu tenho funcionários de 15 anos que estão comigo, tem de 20 e poucos anos. Então já sabem de casa. Exatamente o que eu gosto, né? E esse amor eu procuro colocar em cada trabalho. Eu falo assim, sempre para eles, se você fosse adquirir uma peça dessa, você gostaria que ela fosse feita com todo o primor, né? Então o nosso cliente também é assim. É a exclusividade, né? E eu realmente não meço esforço, não. Se eu tenho que dar uma volta bem grande para que aquele resultado fique melhor, eu dou. Nossa. Entendeu? Gente, parabéns. Que história linda. Eu tô fascinada, dona Silvia. Eu já era fã, agora eu tô mais fã ainda. Silvinha, muito obrigada também. Esses frutos que vocês estão colhendo são muito merecidos. E eu já fiquei sabendo que tem muitas novidades aí depois, mas vai ficar para uma próxima entrevista. Meninas, obrigada, viu? Do fundo do coração. Essas novidades mais concretizadas. E, pessoal, vocês tiveram uma aula hoje do que a gente falou que só a criatividade não dá. É muito trabalho. Então, aprendam com isso, que vocês vão conseguir um dia chegar no resultado desejado. Obrigada.